milionário encontra a mulher que tirou a vida de sua esposa pedindo esmolas e ainda com raiva ele toma uma atitude surpreendente. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Igor, um milionário que, anos atrás, conheceu uma mulher por quem se apaixonou profundamente. Ele, um homem bem-sucedido no ramo de investimentos imobiliários, tinha uma vida confortável, um nome respeitado na sociedade e uma fortuna que parecia crescente e constante. No entanto, faltava-lhe algo que dinheiro algum poderia substituir: o afeto sincero, a compreensão e a cumplicidade de uma verdadeira companheira. Quando ele conheceu aquela que se tornaria sua esposa, uma jovem de sorriso brando e gestos delicados, sentiu que seu mundo finalmente adquiria cores mais vivas. Chamava-se Ana e vinha de uma família simples, mas cheia de dignidade e princípios. Ele admirou a forma como ela falava do trabalho voluntário que fazia em um hospital infantil, da doçura com que tratava as crianças, da firmeza com que expressava suas opiniões, da maneira franca e corajosa de encarar a vida. Ana parecia agregar tudo o que ele desejava: beleza, inteligência, bom humor e compaixão. Era como se, ao lado dela, ele deixasse de ser apenas um homem rico para se tornar um homem completo. O casamento foi realizado em um fim de tarde ameno, no jardim de sua própria mansão, uma construção histórica que ele reformara com muito cuidado. As eras subiam pelas colunas e arcos, flores coloridas enfeitavam as mesas de madeira, e um perfume suave tomava conta do lugar. A família dela, gente humilde, mas orgulhosa, chorava de emoção ao ver a filha unindo-se a um homem que não apenas amava, mas que prometia uma vida segura e plena. Os amigos dele, mais habituados aos círculos da alta sociedade, comentavam que ele nunca parecerá tão feliz e sereno. Ao final da cerimônia, quando os dois trocaram as alianças, a sensação era de que o destino havia sido generoso com aquele casal. Não tardou e Ana engravidou. A notícia foi recebida com uma alegria incontida pelos dois. Durante os meses de gestação, Igor cuidava dela com extremo zelo, acompanhando-a às consultas, ajudando-a a escolher roupas confortáveis, providenciando tudo o que pudesse trazer bem-estar à futura mãe de sua filha. A chegada de Luísa, a criança que veio ao mundo em um dia radiante de primavera, completou a felicidade daquele lar. Ana se revelava uma mãe dedicada, paciente e amorosa, exatamente como se podia imaginar. Igor, orgulhoso, acostumou-se ao som do riso suave da bebê, ao cheiro de leite morno e à luz tênue do abajur aceso nas madrugadas de amamentação. O tempo passava entre risadas, jantares em família, passeios ao ar livre e longas conversas, sempre embalados por um afeto inquebrável. 5 anos depois do casamento, quando a vida dos três parecia perfeita, o infortúnio os atingiu de forma abrupta. Certo dia, ao voltar da casa de uma amiga, Ana dirigia o carro em uma avenida larga e tranquila. O sol começava a se pôr e a luz dourada refletia-se no capô do veículo, dando uma atmosfera quase poética ao momento. Contudo, no cruzamento seguinte, um outro carro surgiu em velocidade desesperada. Em frações de segundo, o impacto violento ocorreu. O veículo de Ana foi atingido lateralmente, o barulho do metal retorcendo-se foi ensurdecedor. Ela perdeu a consciência no ato. Em meio à fumaça, ao cheiro de combustível e aos vidros estilhaçados, a esposa de Igor deixou de respirar antes mesmo da chegada dos socorristas. A outra motorista, uma mulher desconhecida, sobreviveu, mas em estado crítico. Foi levada às pressas para o hospital, submetida a cirurgias de emergência. Apesar disso, as notícias sobre ela eram escassas. Igor, arrasado e em choque, não sabia quem era a pessoa que destruíra sua vida em poucos segundos. A única informação concreta é que, quando o caso chegasse aos tribunais, a motorista fatalmente seria responsabilizada pelo acidente que tirou a vida de Ana. Havia uma foto dela nos registros policiais, um rosto marcado pelo trauma, os cabelos desgrenhados, o olhar confuso. Foi a última imagem que Igor teve dessa mulher durante muitos anos. Sem Ana, a vida dele tornou-se cinza e dolorosa. A filha, Luísa, agora com 5 anos, sofria com a ausência da mãe. Igor, mergulhado na tristeza, fazia o possível para oferecer o melhor, mas lhe faltava o sorriso gentil e o toque materno que a criança tanto necessitava.
A mansão, outrora iluminada pelas risadas, pelas flores frescas e pelo som da voz suave de Ana, transformou-se em um lugar silencioso, quase fantasmagórico. Ele contratou babás, professoras particulares, cozinheiros e mordomos, mas nada substituía o calor humano da presença materna. Os anos passaram vagarosamente. A filha cresceu, tornou-se uma adolescente introspectiva, esforçada nos estudos, mas distante do pai, que afundava em trabalho para tentar preencher o vazio que sentia. Ele consolidou ainda mais sua fortuna, ampliou seus negócios, mas o que realmente desejava, a presença de Ana, era impossível de obter. Assim foram-se 15 longos anos desde aquela tragédia. Agora, a filha tinha 20 anos, era uma jovem bonita, séria, com um olhar que mesclava a saudade da mãe e a maturidade precoce que a perda lhe impusera. Foi em um entardecer nublado, quando Igor voltava de uma reunião com parceiros comerciais, que o destino voltou a colocar aquela mulher desconhecida em seu caminho. Ao parar em um semáforo, seu olhar foi atraído por uma figura feminina do outro lado da rua, vestida com roupas surradas, os cabelos presos em um rabo de cavalo mal feito. Ela segurava um copo plástico, pedindo esmola aos pedestres apressados. Algo em seu rosto o fez estremecer. Era praticamente idêntico ao rosto daquela mulher da foto, a motorista responsável pela morte de Ana. Ele fechou os olhos por um instante, tentando controlar a ansiedade. Não poderia ser coincidência. Quais eram as chances? Depois de tantos anos, ali estava ela, pedindo moedas na rua. Sentiu um misto de raiva, incredulidade e excitação. Queria confirmar sua suspeita. Ao estacionar seu carro alguns metros adiante, ele desceu e se aproximou. A mulher, ao vê-lo, estendeu a mão, murmurando: "Por favor, senhor, poderia me ajudar com os trocados? Estou passando fome." Ele colocou algumas notas no copo dela, sem tirar os olhos de seu rosto. Depois, respirou fundo e perguntou: "Qual o seu nome?" Ela o encarou com certo estranhamento, pois a maioria das pessoas não se interessava pelo nome de uma pedinte. Ainda assim, respondeu: "Mariana." "Me chamo Mariana, senhor." "Muito obrigada pela sua generosidade." Ao ouvir aquele nome, o coração dele disparou. Sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Tinha certeza agora. Não havia dúvidas. Era ela, a mulher responsável pelo acidente que tirara a vida de sua esposa. A mesma mulher que, segundo os registros, chegaria a ser julgada e possivelmente presa pelos danos causados, mas que, de alguma forma, desaparecerá sem maiores rastros. Talvez tivesse cumprido pena, talvez tivesse sido solta por alguma artimanha jurídica, talvez o processo não tivesse prosseguido como ele imaginava. O fato era que, 15 anos depois, ali estava a culpada, na miséria, pedindo esmolas. Ele não revelou sua identidade. Respirou fundo e tentou manter a voz neutra. "Mariana, eu tenho uma proposta. Preciso de alguém para ajudar nos serviços da minha casa. Você tem interesse em um emprego digno? Não posso prometer muito no momento, mas é melhor do que ficar na rua." Ela, surpresa, abriu e fechou a boca algumas vezes antes de responder. Seus olhos brilharam. "Claro, senhor. Eu agradeço muito. Eu faço qualquer coisa. Limpando, cozinhando, cuidando do jardim, o que for. Não tenho muito estudo, mas sou esforçada." "Certo. Aqui está meu cartão. Apareça amanhã cedo. Eu vou lhe dar um teto, comida e um salário", disse Igor, sem revelar maiores detalhes. Ela olhou o cartão. O endereço luxuoso da mansão certamente a surpreenderia, mas a princípio ela não perguntou nada. Apenas agradeceu, com a voz embargada. Naquela noite, Igor mal dormiu. Misturava-se o desejo de vingança com a necessidade de finalmente entender o que acontecerá naquele dia trágico. Por que ela dirigia daquele jeito? O que a fizera desaparecer? Agora, tendo-a em sua casa, ele poderia confrontá-la, fazê-la sofrer, humilhá-la. "Vamos ver se ela reconhece quem eu sou", pensou, a raiva reacendendo sua dor antiga. A lembrança de Ana e do sorriso dela, a lembrança da filha pequena que ficará sem mãe, tudo aquilo o torturava.
No dia seguinte, Mariana chegou pontualmente às 8 da manhã, usando roupas simples, mas limpas, e carregando uma pequena bolsa. Foi recebida por um mordomo, que a levou até a sala principal da mansão. Igor a observou de longe, antes de se aproximar. Ela parecia nervosa, com as mãos trêmulas, olhando a grandiosidade do salão, o piso de mármore polido, os lustres imponentes. Ao vê-lo chegar, Mariana tentou sorrir com timidez. Bom dia, senhor. Estou pronta para começar. O que devo fazer? Ele olhou-a de cima a baixo. A raiva borbulhava em seu peito, mas ele se conteve. Não era a hora de revelar nada. Precisava primeiro entender melhor a situação dela, fazê-la sentir-se em dívida com ele. E, então, quando chegasse o momento, faria a grande revelação. Você vai ajudar na limpeza, na cozinha, no que for necessário. Não haverá um cargo específico. Eu a contratei para que não precise voltar às ruas. Mas não espere moleza. Aqui exige-se muito trabalho e seriedade. Entendido? Ela baixou a cabeça. Sim, senhor. Sou muito grata pela oportunidade. Farei o meu melhor. A partir daquele dia, Mariana começou a trabalhar na mansão. Fazia suas tarefas com presteza, ajudava na cozinha a descascar legumes, lavava pisos, passava panos de pó, arrumava as flores nos vasos dos salões, sempre com cuidado e silêncio. Igor, cada vez que passava por ela, fazia algum comentário ríspido. Não esqueça de limpar o corrimão da escada. Essa prataria não pode ter manchas. Mais cuidado com o tapete persa. Ela, no entanto, nunca retrucava. Pelo contrário, respondia com um sorriso ameno e um sim, senhora suave e respeitoso. Por trás dessa postura, ele pressentia que havia muita humildade, ou quem sabe culpa, talvez remorso. Seu ódio, porém, não diminuía. Ele queria vê-la sofrer mais. Pensava, depois de tudo que ela fez, mereceria ser expulsa daqui a chibatadas. No entanto, continha-se. Haveria o momento certo de apertar o cerco. Certa tarde, quando a casa estava mais tranquila, ele a chamou à biblioteca. Mariana, sente-se. Quero conversar. Ela obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, com a postura encurvada. Ele encarou-a por um longo tempo, tentando encontrar nos traços do rosto dela algum sinal de arrogância ou desrespeito, mas só via fadiga, pesar. Há quanto tempo você vive nas ruas? Ele perguntou, com a voz fria. Há alguns anos, senhor. Depois que meu filho ficou mais velho, as coisas pioraram. Eu tentava trabalhos eventuais, faxinas, mas nada rendia o suficiente. A vida foi ficando difícil. E seu filho, onde está? Ele mora comigo, ou melhor, morava nas ruas também, mas às vezes conseguíamos abrigos. É difícil. Ela ficou visivelmente constrangida. Eu, lamento falar disso. Sei que não quer ouvir meus problemas. Se eu não quisesse, não teria perguntado. Disse ele, com uma sobrancelha arqueada. Seu filho tem quantos anos? 20, senhor. Mas ele sofre de um problema nas pernas. Foi um milagre ter sobrevivido a um acidente no passado, mas restaram sequelas. Ele anda com muletas. Isso dificultou muito a nossa vida. A menção a um acidente no passado a fez o coração de Igor acelerar. Ele queria perguntar mais, mas conteve-se. Não era o momento. Precisava deixá-la confortável, talvez ganhar sua confiança para então arrancar a verdade de seus lábios. Entendo. Por ora, volte ao trabalho. Estou apenas querendo conhecer melhor quem vive em minha casa. Sim, senhor. Respondeu ela, levantando-se e saindo com passos leves e silenciosos. Nos dias seguintes, Igor tratou-a ainda mais rudemente, reclamando de minúcias, fazendo comentários sarcásticos. Você não aprendeu ainda a encerar o piso direito? Essa mobília é cara demais para seus métodos rústicos de limpeza. Preste mais atenção, ou terei que reconsiderar sua permanência. Para sua surpresa, Mariana continuava calma. Por vezes, ele a ouviu cantarolar baixo, quase um sussurro, enquanto passava pano no chão da cozinha. Aquilo o enfurecia, pois queria vê-la quebrar, queria vê-la chorar e confessar seu crime com arrependimento.
Em um final de tarde chuvoso, Igor a chamou para ajudá-lo a organizar algumas caixas no porão da mansão. A luz fraca dos lampiões iluminava as prateleiras de madeira, onde havia objetos antigos, recordações de família, documentos velhos. Enquanto ela tirava o pó de uma caixa, ele começou a puxar conversa. Você mencionou ter um filho. E o pai dele? Ela mordeu o lábio antes de responder. O pai nos abandonou quando o menino era pequeno. Nunca mais deu notícias. Desde então, fui eu sozinha, tentando criar meu filho. E o acidente que o prejudicou, quando foi? Ela largou o pano e respirou fundo, visivelmente abalada com a pergunta. Já faz tempo. Cerca de 15 anos atrás. Aconteceu, num dia terrível. Eu prefiro não falar sobre isso, senhor. É muito doloroso. Igor franziu a testa. Ele queria ouvi-la falar espontaneamente do acidente. Precisava que ela contasse sua versão. Com frieza, disse. Entendo. Mas quando estiver pronta, quero ouvir. Gosto de entender o passado das pessoas que trabalham para mim. Mariana assentiu, com olhos cheios de uma tristeza contida. Nos dias que se seguiram, a filha de Igor, Luísa, notou a presença da nova empregada. Uma jovem de 20 anos, Luísa herdara o semblante calmo da mãe e o olhar penetrante do pai. Tinha cabelos escuros e compridos, e um certo ar melancólico. Ao ver Mariana pela primeira vez, a jovem não reparou nada de especial, apenas mais uma funcionária da casa. Mas, com o passar do tempo, Luísa percebeu que o pai tratava aquela mulher de forma mais dura que o normal. Afinal, Igor sempre fora exigente, porém raramente era grosseiro sem motivo. Isso despertou a curiosidade da filha. Contudo, Luísa não questionou diretamente o pai. Ela guardava suas impressões para si. Numa manhã ensolarada, enquanto Mariana regava o jardim, Igor apareceu discretamente, ficou a alguns passos dela, observando-a, pensou em abordá-la novamente, mas foi surpreendido quando ela se virou e, ao vê-lo, disse: Senhor, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. O senhor não imagina o quanto isso tem me ajudado. Sairei da rua, poderei comprar comida decente para mim e meu filho. Ele cruzou os braços. Não precisa agradecer. Só faça seu trabalho. Você, inclusive, ainda não me contou direito sobre aquele acidente que mencionou. Mariana baixou os olhos. É difícil, senhor. Mas, talvez seja melhor eu contar. Não quero que pense que sou ingrata ou que estou escondendo algo. Ele ficou em silêncio, esperando. Mariana respirou fundo, as mãos trêmulas sobre o regador, e começou a falar, com a voz baixa e entrecortada. Há muitos anos, eu estava dirigindo meu carro em desespero. Meu filho, ainda criança, estava no banco de trás. Ele havia comido um amendoim, sem que eu soubesse que era alérgico. Começou a inchar, a sufocar. Eu não sabia o que fazer, eu estava apavorada. Peguei o carro e saí em disparada tentando chegar ao hospital mais próximo. Nesse estado de desespero, eu perdi o controle. Acelerei demais, passei por sinais sem olhar direito, e então aconteceu. Ela fechou os olhos, e 2 lágrimas rolaram por seu rosto sujo de terra. Bati em outro carro. O impacto foi horrível. Eu e meu filho fomos resgatados. Ele sobreviveu por um milagre, mas desde então nunca mais andou sem muletas. A mulher do outro carro morreu na hora. Eu nunca mais consegui esquecer isso. Nem os gritos, nem o rosto dela, nem o sofrimento que causei. Igor sentiu o peito apertar. Finalmente, ela admitia. Era ela mesma, a mulher que tirara a vida de sua esposa. Ele mordeu o lábio inferior, tentando conter a emoção. Mariana continuou. Eu fui levada ao hospital, fiquei internada. Depois de um tempo, respondi ao processo. Não lembro todos os detalhes. Eu estava tão abalada, tão perdida. Minha família era pobre, mal tivemos defesa. Fiquei um tempo presa, depois em liberdade condicional. Mas a vida nunca voltou ao normal. Meu filho e eu passamos a enfrentar dificuldades imensas. Ele, com sequelas, não conseguia estudar direito, trabalhar seria impossível. O dinheiro sumiu, o sustento acabou, e acabamos na rua.
Durante todo esse tempo, vivi com a culpa. Sabia que matei uma mulher inocente, que deixei uma família destruída. Se pudesse voltar no tempo, Senhor. A voz dela falhou. Igor não resistiu. As lágrimas lhe vieram aos olhos. Seu plano de vingança desmoronava diante da sinceridade e do sofrimento daquela mulher. Ele lembrou-se de Ana, da esposa tão amada. Pensou em como sua filha crescerá sem mãe. Mas, ao mesmo tempo, percebia que Mariana não era uma assassina fria, não era alguém que agira por maldade. Havia sido um acidente, uma tragédia originada pelo desespero materno em salvar seu filho. Mariana ergueu o olhar e se assustou ao ver as lágrimas no rosto do patrão. Ele não conteve mais nada, a voz saiu embargada. Eu preciso dizer algo, Mariana. Eu sou o marido da mulher que você matou naquele acidente. Ela regalou os olhos, a mão voou à boca. Um soluço escapou de sua garganta. Sem conseguir ficar de pé, Mariana ajoelhou-se no chão do jardim, sobre a terra úmida. Senhor, meu Deus, eu não sabia. Me perdoe. Perdão, pelo amor de Deus. Eu trocaria minha vida pela dela, se pudesse. Eu sinto muito. Igor, aos prantos, tomou-a pelos ombros e a levantou com delicadeza. Ele não suportava a cena de humilhação. As emoções fervilhavam em sua mente. Durante todos aqueles anos, ele nutrira ódio. Agora, ao ver a sinceridade do arrependimento, a vulnerabilidade daquela mulher arruinada pela tragédia, algo mudou dentro dele. Ainda chorando, ele disse: Eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que aconteceu. Nada trará minha esposa de volta, mas, agora entendo que não foi simplesmente imprudência, não foi maldade. Foi o desespero de uma mãe. Você perdeu tanto quanto eu. Sua vida também foi destruída naquele dia. Mariana soluçou, segurando nas mãos de Igor com delicadeza. Obrigada. Obrigada. Eu sei que seu perdão não apaga a dor, mas significa muito. Que Deus abençoe sua bondade. Eles permaneceram ali, em silêncio, as vozes abafadas pelo canto dos pássaros no jardim e pela leve brisa que agitava as folhas. Quando conseguiram se recompor, Igor disse, com voz ainda trêmula: Quero conhecer seu filho. Ele sobreviveu. Se for possível, gostaria que ele viesse aqui. Quero vê-lo, entender mais sobre o que aconteceu com ele, e talvez, ajudá-lo de alguma forma. Mariana sentiu, ainda com lágrimas nos olhos. Claro, senhor. Ele se chama Lucas. Eu trarei Lucas até aqui, se assim desejar. Sim, desejo. Respondeu Igor, respirando fundo, tentando acalmar-se. Pode trazer ele quando for possível. Avise a mim ou ao mordomo e arranjaremos um horário. Nos dias seguintes, o clima na mansão mudou. Igor não mais tratava Mariana com grosseria. Ele não a mimava, mas falava com respeito e gentileza, perguntando se ela estava bem, se precisava de algo. Mariana continuava trabalhando duro, mas agora com um sorriso mais leve, sabendo que o patrão havia compreendido sua história, e que, de alguma forma, haviam se reconciliado com o passado. Luísa, a filha de Igor, notou essa mudança repentina de atitude. Curiosa, tentou conversar com o pai a respeito, mas ele desconversou, dizendo apenas que havia entendido melhor quem Mariana era. A jovem desconfiava que havia algo grande nessa história, mas não insistiu. Conhecia o pai e sabia que, se quisesse, ele lhe contaria no momento oportuno. Mariana avisou Lucas sobre o convite. O jovem ficou receoso, inseguro. Tinha vergonha de sua condição. Andava com muletas, tinha as pernas atrofiadas pela falta de mobilidade e por sequelas internas do acidente. Sentia-se um estorvo para a mãe, um peso que a impedia de ter uma vida decente. Mas, diante da insistência gentil de Mariana e da promessa de que o homem rico poderia ajudá-los, Lucas concordou. Deu um jeito de conseguir roupas limpas e, num sábado à tarde, mãe e filho apareceram na mansão. Ao chegarem, foram recebidos pelo mordomo, que os conduziu até uma sala de estar aconchegante, com poltronas macias, tapetes felpudos e flores frescas em um vaso de cristal. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando os detalhes dourados do papel de parede. Lucas olhava tudo com espanto.
Nunca imaginara colocar os pés em um lugar tão luxuoso. Mariana estava nervosa, mas manteve a postura tranquila, segurando a mão do filho. Quando Igor entrou, acompanhado de Luísa, a tensão aumentou. Lucas levantou-se com dificuldade, apoiado nas muletas. Obrigado por me receber, senhor. Minha mãe disse que o senhor foi muito generoso em nos ajudar. Igor se aproximou, encarando o rosto do rapaz. Havia ali uma pureza, uma honestidade clara. O jovem lembrava um pássaro ferido, tentando se equilibrar no poleiro. Com voz calma, Igor disse: Não precisa agradecer. Sua mãe me contou o que aconteceu no passado. Ele parou, olhando de soslaio para Luísa, que franzia a testa, sem entender o motivo de tanta emoção. Eu queria conhecê-lo, saber como é sua vida, e talvez ajudá-lo se precisar de algo. Lucas corou de leve, incomodado com a atenção. Minha vida não é fácil. Vivemos na rua, por vezes em abrigos. Não pude estudar direito. Meu sonho era ter uma formação, algo que me permitisse um trabalho digno, mas nunca consegui. E, com minha condição física, tudo fica mais difícil. Igor assentiu. Ele pensava em como poderia ajudar aquele jovem. Talvez custear seus estudos, fornecer recursos para que se recuperasse melhor, uma fisioterapia mais intensiva, quem sabe. Porém, antes de falar sobre isso, notou que Luísa estava rígida, os olhos frios fitando Lucas e Mariana. Era evidente que a filha havia percebido algo. Ela se aproximou, encarando Lucas. Então, vocês se conhecem há muito tempo? A pergunta soou estranha. Igor pigarreou. Não queria revelar o passado tão bruscamente à filha, mas não sabia quanto tempo conseguiria manter isso em segredo. Mariana, percebendo a situação, tentou amenizar o constrangimento. Eu trabalho aqui há pouco tempo. Sua mãe era uma grande mulher, sinto muito não ter tido a chance de conhecê-la. Seu pai está nos ajudando agora. A menção da mãe falecida fez Luísa estreitar os olhos. Havia algo errado. Por que essa mulher falaria de sua mãe assim? Por que seu pai, tão duro com empregados, de repente tornava-se benevolente com uma ex-mendiga? Igor entrelaçou as mãos. Luísa, preciso te contar algo. Mas antes, quero que você conheça melhor o Lucas. Precisamos conversar todos juntos, mas primeiro quero que você veja quem ele é, sem julgamentos. Luísa olhou para o pai, desconfiada, mas assentiu. Ele era seu pai, afinal. Se pedia que ela conhecesse o rapaz antes de qualquer coisa, ela o faria. Igor pediu licença e saiu da sala, levando Mariana consigo, deixando os dois jovens a sós. Houve um silêncio constrangedor no início. Lucas apoiou-se nas muletas, sem saber o que dizer. Luísa aproximou-se, cruzando os braços. E então? O que você faz da vida, Lucas? Ele suspirou. Na verdade, não faço muito. Tentava trabalhos pequenos, mas com minhas limitações fica complicado. Minha mãe faz o possível para conseguir algum dinheiro. Agora, com o emprego aqui na mansão, as coisas vão melhorar um pouco. Só espero não ser um fardo para ela. Um fardo? Por quê? Porque eu não posso ajudar muito fisicamente. Minhas pernas não me obedecem direito. Desde o acidente que sofri quando criança, eu não consigo andar sem muletas. Isso afastou oportunidades. Mas não quero que sinta pena de mim. Eu sou o que sou. Tento manter a dignidade. Houve um instante em que os olhares se encontraram. Luísa esperava encontrar arrogância, ou quem sabe uma postura de vítima, mas só havia sinceridade e humildade. Ela lembrou-se da própria infância sem mãe, do pai sempre ocupado e da solidão que sentia. Será que aquele rapaz não era também uma vítima de um destino cruel? Ela amaciou a voz. Desculpe se fui rude. Não entendo o que está acontecendo aqui, porque meu pai os trouxe, mas posso dizer que não precisamos ser inimigos. Lucas sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de alívio. Eu agradeço. Não quero ser um incômodo. Só estou aqui porque sua mãe, sua mãe não, desculpe, é um hábito falar errado, sua mãe, não, espere. Ele se atrapalhou ao tentar explicar e ficou em silêncio, corando. Luísa franziu o senho.
O que você sabe sobre minha mãe? Ele coçou a cabeça, envergonhado. Sei que ela faleceu há muitos anos. Eu não sei muito além disso. Foi minha mãe que me contou um pouco, quando ela disse que tinha um novo emprego. Acho que seu pai pode explicar melhor do que eu. Luísa suspirou e resolveu mudar de assunto. Não queria pressionar o rapaz, que já parecia desconfortável. Decidiu falar de coisas neutras. E o que você gosta de fazer, Lucas? Tem algum passatempo? Eu gosto de ler, na verdade. Quando consigo arrumar livros velhos, costumo ler. É o que me distrai. Gosto de história, biografias, qualquer coisa que me faça esquecer a realidade. Mas é raro eu conseguir algo assim. Luísa mordeu o lábio, sentindo um aperto no peito. Ela própria tinha uma imensa biblioteca à disposição e, muitas vezes, nem lhe dava valor. Desviando o olhar, perguntou: Você não fica revoltado com a vida que levou? Já fiquei. Mas a revolta não ajuda. A dor continua ali. Tentei aceitar e seguir em frente do jeito que dava. Não é fácil, mas se eu me deixasse consumir pelo ódio, não adiantaria nada. Eu prefiro tentar manter a calma. Ao ouvir aquilo, Luísa sentiu que a raiva que antes poderia ter existido, sumia. Ele não parecia culpado de nada, não parecia uma ameaça. Parecia, sim, alguém digno de empatia. Minutos depois, Igor e Mariana retornaram à sala. Ele enxugou as mãos, nervoso. Sua filha encarou-o, esperando explicações. Mas, antes de dizer qualquer coisa, Igor apresentou uma proposta a Lucas. Você disse que gosta de ler, de estudar. Pois bem, se você quiser, posso lhe ajudar com os estudos. Arranjar professores, bancar sua educação. Você tem interesse? Lucas quase deixou a muleta cair. Interesse? Isso seria um sonho. Um sonho que nunca imaginei possível. Eu agradeceria do fundo do coração. Mariana, ao lado do filho, apertou o braço dele com emoção, dizendo: Senhor, não temos como retribuir tanto. O Senhor é muito generoso. A filha de Igor arregalou os olhos. O pai, que raramente demonstrava tanta benevolência, agora oferecia educação e apoio. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Mas antes que ela perguntasse, ele a chamou de lado, pedindo licença a Lucas e Mariana por um momento. Pai e filha foram até a biblioteca. Luísa cruzou os braços. Pai, o que está acontecendo? Por que essa mulher e o filho dela estão aqui? Por que você quer ajudá-los? Igor sentiu um nó na garganta. Precisava contar a verdade. Tocou no ombro da filha e falou com voz serena. Filha, lembra do acidente que levou sua mãe? Daquela mulher que estava no outro carro? Ela regalou os olhos, estremeceu. Claro que lembrava, era o trauma que marcará sua infância. Sim, lembro. Você nunca me disse muito sobre ela, só que seria julgada. O que tem isso agora? Ele respirou fundo. Mariana é aquela mulher, filha. Ela é a pessoa que, dirigindo em desespero para salvar o filho, causou o acidente. Foi por causa do filho dela, que estava sufocando, que ela perdeu o controle. Sua mãe morreu naquele dia. Eu reencontrei Mariana pedindo esmolas. No início, eu quis vingança. Contratei-a para humilhá-la. Mas descobri que a vida dela também foi destruída. Ela não é uma assassina cruel. Ela pagou pelo que fez, ficou presa, perdeu tudo, viveu nas ruas. O filho carrega sequelas. Nós não fomos os únicos a sofrer. Luísa sentiu uma fúria subir-lhe ao rosto. A mulher que matou sua mãe estava ali, naquela casa, sendo ajudada? Como o pai podia perdoar algo assim? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tremendo. O pai estendeu a mão. Filha, eu não posso trazer sua mãe de volta. Mas posso entender que o passado foi uma tragédia que atingiu todos nós. Essa mulher não quer nosso mal. Ela sofre desde aquele dia. E o rapaz, Lucas, também sofreu. Ele não tem culpa de nada. Foi só uma criança vítima de um acidente.
Luísa mordeu os lábios, com os olhos marejados. Ela queria odiá-los. Queria gritar. Mas lembrou-se de Lucas, da conversa que tiveram há pouco. Ele era um bom rapaz, não apresentava arrogância nem orgulho. Era humilde, sofrido. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou: "Não sei se consigo perdoar assim tão fácil, mas não posso ignorar o que vi. Ele parece um rapaz decente. Não fez nada contra mim." Igor apertou a mão da filha com carinho. "Faça o que seu coração mandar. Eu compreendo que você tenha ressentimentos. Mas não deixe o passado destruir sua capacidade de discernir o bem do mal. Eles não ameaçam mais nossa paz." Pai e filha voltaram à sala. Mariana e Lucas olhavam ao redor, constrangidos com a demora. Ao verem o retorno, Lucas disse: Se for inconveniente, podemos ir embora. Não queremos causar problemas." Luísa aproximou-se de Lucas, olhando-o nos olhos. Tentava decifrar cada sinal. Ele abaixou o olhar, inseguro, temendo que ela o rejeitasse. "Você gosta de histórias, não é?" perguntou ela, tentando soá-lo mais amigável. Ele assentiu. "Sim, gosto." "Por quê?" Ela fez um pequeno gesto com a cabeça. "Posso te mostrar a biblioteca da casa. Temos milhares de livros. Talvez encontre algo que goste de ler. Se meu pai permite, é claro." Igor sorriu, satisfeito em ver que a filha pelo menos tentava se aproximar. Mariana observava a cena com o coração aos saltos, temendo a rejeição, mas admirando a iniciativa de Luísa. Lucas, surpreso, sorriu também. "Eu adoraria. Se não for incômodo." "Não é", respondeu Luísa, caminhando na frente e fazendo um sinal para que ele a seguisse. O rapaz apoiou-se nas muletas, dando passos lentos mas firmes, enquanto Luísa acompanhava seu ritmo, sem pressa. Igor e Mariana ficaram para trás, observando-o sumir pelo corredor. Ele falou para Mariana, em voz baixa: "Sua história não apaga a minha dor, mas compreendo agora a sua também. Vamos tentar seguir em frente." Mariana baixou a cabeça. "Agradeço. Suas palavras são um bálsamo depois de tantos anos de culpa." Passado algum tempo, Luísa e Lucas retornaram da biblioteca com alguns livros nos braços do rapaz. Ele estava encantado, os olhos brilhando. Luísa, por sua vez, olhava-o com mais simpatia. Parecia que as barreiras iniciais tinham cedido. Ela percebeu que não valia a pena alimentar ódio contra um jovem que só tinha sofrido na vida e que não havia tido nenhuma intenção de lhe causar mal. Igor percebeu a cena e não conteve um pequeno sorriso de satisfação. Uma sensação de paz estranha o invadiu. Durante tantos anos guardara ressentimento, mas agora, vendo todos ali reunidos, começava a perceber que, de certa forma, estavam se curando juntos daquele passado terrível. Mariana, olhando para Lucas e Luísa, sentiu-se aliviada. Ela temia que fosse hostilizada, humilhada novamente, mas o que via era a tentativa genuína de entendimento. Por fim, Lucas agradeceu a Igor. "Senhor, muito obrigado por esses livros e por tudo. Eu prometo estudar com empenho, se o Senhor conseguir algum curso para mim. Eu farei o possível para retribuir sua confiança." "Não precisa retribuir nada, Lucas. Basta aproveitar a oportunidade", disse Igor. Mariana apertou a mão do filho com lágrimas nos olhos. Luísa, ainda um pouco silenciosa, sorriu de canto. Talvez não perdoasse tudo de uma hora para outra, mas já não sentia aquela raiva cega. Ao contrário, sentia vontade de conhecer melhor essas duas pessoas, entender suas vidas e ajudá-las se fosse preciso. Igor passou a mão pelos cabelos, aliviado. Naquele momento, via que a antiga sede de vingança fora substituída por um sentimento mais leve. Não era felicidade pura, pois a perda de Ana sempre estaria ali, mas havia algo novo, a sensação de que o passado não precisava mais aprisioná-los. Eles poderiam, quem sabe, construir uma nova relação, baseada em respeito e compreensão. Mariana levantou-se, anunciando: "Acho que devemos ir, senhor. Não quero atrapalhar mais. O dia foi intenso. Voltem quando quiserem. Lucas, mantenha contato. Providenciarei um professor para você,
e poderemos discutir que áreas você quer estudar. Disse Igor, estendendo a mão. Mariana e Lucas despediram-se. Antes de saírem, Lucas virou-se para Luísa. Obrigado por me mostrar os livros. Se eu voltar, posso te devolver depois de ler. Ela sentiu, agora com um sorriso mais aberto. Claro. Eu mesma posso indicar outros títulos se você gostar desses. Mariana, olhando a filha Igor e seu próprio filho, sentiu o peito aquecer. Era um momento que ela jamais imaginou viver, ser acolhida, entendida, perdoada por quem ela mais prejudicara no passado. Depois que mãe e filho partiram, Igor e Luísa caminharam até a varanda da mansão, onde o entardecer tingia o céu de laranja e vermelho. Nenhum dos dois falava nada, mas havia um entendimento mútuo. Luísa enfim quebrou o silêncio. Pai, não é fácil, mas entendo o que está tentando fazer. Você quer tornar a vida deles menos miserável, já que o destino foi cruel com todos nós. Ele suspirou, pensando em Ana, em como ela provavelmente aprovaria aquele gesto de humanidade. Sim, filha. Não temos mais nada a perder. Eles sofreram, nós sofremos. Talvez juntos possamos amenizar um pouco essa dor toda. Luísa encostou a cabeça no ombro do pai. Acho que mamãe ficaria orgulhosa do senhor. Não é uma questão de perdoar instantaneamente, mas de entender que todos fomos vítimas. Igor não respondeu, apenas abraçou a filha. Sabia que ali não havia lição final, não havia moral a ser dada, apenas o reconhecimento de que todos, de certa forma, haviam perdido algo. Agora, restava a eles reconstruir o que pudessem. Com o passar do tempo, Lucas começou a frequentar a mansão para estudar, recebendo orientação de professores particulares contratados por Igor. Ele se mostrava dedicado, curioso e inteligente, aproveitando cada chance. Mariana continuava trabalhando na casa, mas agora sem o peso opressor da culpa estampada a cada segundo. A convivência se tornava mais amigável, mais leve, e em algumas tardes eles até tomavam chá juntos, conversando sobre assuntos cotidianos. Luísa, a princípio ainda desconfiada, passou a admirar o esforço de Lucas, seu empenho nos estudos, a educação que demonstrava mesmo tendo vindo de uma vida tão difícil. Chegou o momento em que os dois conversavam de igual para igual, trocando ideias sobre livros, música, notícias do mundo. O ressentimento que Luísa sentia foi se dissolvendo, não restando motivo para alimentar rancor. Ela percebeu que o ódio não trazia Ana de volta, nem reparava o passado. Ao invés disso, a compreensão gerava laços mais fortes. Igor também se aproximou mais de Lucas, conversando sobre planos para o futuro dele, ajudando-o a pensar em uma profissão que pudesse exercer, incentivando-o a fazer fisioterapia especializada. Quanto mais conhecia o rapaz, mais percebia que ele era íntegro, que havia ali um caráter formado na diversidade, mas sem amargura. Ao ver aquela garra silenciosa, Igor sentiu um impulso de cuidar, de apoiar, algo que talvez viesse do próprio amor que sentia por sua filha e por ter perdido a esposa. Ajudar Lucas era, de certa forma, encontrar um propósito maior do que o ódio que o corroera por tanto tempo. Mariana, por sua vez, continuava trabalhando com dedicação. Agora podia dormir em um quarto decente, ter refeições adequadas, economizar parte do salário para quem sabe um dia alugar uma casinha simples para ela e o filho. Ao ver a amizade surgindo gradativamente entre todos, sentia o peso da culpa diminuir. Não que ela esquecesse o que tinha feito, jamais esqueceria. Mas saber que havia sido compreendida e perdoada dava-lhe uma força nova para encarar o futuro. Um dia, reunidos na sala de estar, estavam Igor, Luísa, Mariana e Lucas, conversando sobre amenidades. A conversa fluía naturalmente. Lucas falava de um livro de história que estava lendo, Luísa recomendava outro autor, Mariana comentava sobre um novo prato que aprenderá a preparar na cozinha, e Igor ouvia a todos com um leve sorriso. Eram pessoas tão diferentes, unidas por um passado terrível, mas que agora, de alguma forma, tinham se reconectado como se fossem parte de uma família maior e mais resiliente. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.